Yusuke conseguiu avisar a Keiko que irá voltar. Depois de receber um teste do Reikai para poder ter uma chance de reviver, o corpo de Yusuke fica em coma. Seu coração ainda bate e ele está sob os cuidados de sua mãe e Keiko. Enquanto elas observam o corpo de Yusuke na cama, Keiko diz que parecia que ele estava dormindo. Atsuko dizia que sim. Os médicos disseram que era impossível, mas agora ele está respirando. Porém, em um estado como esse, ele poderia acordar a qualquer momento, ou então continuar nessa condição para sempre. Atsuko fala para Keiko: eu acredito que ele vai acordar logo. Ele deve ter te perturbado muito enquanto eu estava bêbada. Keiko, enquanto observava Yusuke deitado ali, falava: para ser honesta, eu não tenho tanta confiança. Pensando melhor nisso, acho que era só um sonho afinal. Relaxe, Keiko, tenha mais confiança em si mesma. Isso não pode ser mera coincidência. Keiko concorda, mesmo com sua face dizendo outra coisa. Yusuke, observando aquela cena, se pergunta: o que há de errado com a Keiko? Ela continua com a pulga atrás da orelha. Quando eu mesmo fui falar com ela, eu vou falar com ela de novo. Botan dizia: então, suas últimas palavras para ela são que você deseja vê-la novamente? Yusuke diz: isso mesmo, eu vou colocar medo nela. Botan anota isso no caderno e Yusuke, percebendo o que foi dito, pergunta: últimas palavras? Botan explica que hoje era o último dia que ele poderia falar com ela. Yusuke fica surpreso. Como é? Quer dizer que eu morri mesmo? Botan pede para ele esperar e continua: hoje é o último dia de comunicação. São as regras. A pessoa que está no teste de ressurreição não pode se comunicar com ninguém do Ninguém Cai. Hoje é o último dia de comunicação. E Yusuke, inconformado com Botan, dizia: você devia ter me falado isso antes. Botan respondendo: ah é. E Yusuke pergunta para Botan como ele iria falar com a Keiko. Se eu entrar no sonho dela novamente, ela vai pensar que está apenas sonhando. Botan, com um leve sorriso, diz: então, agora você vai ter que entrar no corpo de alguém para poder falar com a Keiko. Entendi. Vou ter que possuir alguém? Qualquer um? Perguntou Yusuke. Não, a pessoa já foi escolhida. Um amigo que tem um maior poder espiritual. Yusuke, confuso, pergunta: amigo? Lembrando que ele não tinha nenhum amigo. De repente, Kuwabara sente um calafrio. Seus amigos perguntaram se ele estava resfriado. Kuwabara fica pensativo. Essa sensação não deve ser nada bom. Quer dizer que eu vou ver alguém sendo possuído ou uma mulher ensanguentada vai me seguir. Um de seus amigos se pergunta o que está pegando. O Kuwabara tem um poder espiritual maior que o humano normal. Yusuke, flutuando, chocado: ah, meu, tá de brincadeira? Kuwabara percebe que tem alguém atrás dele e diz que pode ser um espírito de porco ou macaco. Que mano é macaco? Yusuke grita irritado com o comentário. Yusuke diz a Botan: tá maluca? Eu não entro no corpo dele nem fodendo. Você quem sabe, o problema é seu. Então, vai ou não? Após Botan fazer essa pergunta para Yusuke, Kuwabara fica petrificado, dando a entender que seu corpo está pronto para ser possuído. Botan dizia: certo, Yusuke, você já pode entrar. Botan explica: você tem um tempo limite de 30 minutos. Mais do que isso, o corpo dele não aguenta. Então é mais ou menos até o pôr do sol, observou Yusuke. Yusuke entra rapidamente no corpo de Kuwabara e já sai disparado até a casa de Keiko e entra gritando no restaurante de seus pais: tio, tia. Eles perguntam meio confusos: o que você quer? Cadê a Keiko? Ela saiu para fazer compras. O pai de Keiko pergunta se ele era amigo dela. Yusuke diz que era ele, mas ele se esquece que está no corpo de Kuwabara. Os pais de Keiko ficam enfurecidos, dizem para ele não fazer esse tipo de piada idiota e perseguem Kuwabara, gritando que Yusuke não era tão feio e que além disso Yusuke estava morto. Yusuke foge e percebe que não teria tempo para se explicar para eles. Enquanto Yusuke procura na rua, ele de repente é parado por alguns delinquentes que conheciam Kuwabara e queriam brigar com ele. Você é Kuwabara da escola Sarayashiki? Estávamos procurando por você. Yusuke, irritado, dizia: eu não sou Kuwabara e agora saia da minha frente. Do que você tá falando? Nós vamos duelar. O delinquente diz a Kuwabara, que no caso é Yusuke, que fica muito irritado e desfere rapidamente um soco na cabeça do delinquente. Depois da briga, Yusuke diz: Kuwabara, que perda de tempo. Ele andou arrumando muita confusão ultimamente. Tem mais uns 2 ou 3 grupos procurando por uma luta agora. De repente, Yusuke avista as amigas de Keiko, mas ao se aproximar e chamar por elas, as meninas gritam e fogem dele. Ele estava todo machucado e acabou afugentando elas. Yusuke estava ficando sem tempo e agora, mesmo que encontrasse a Keiko, não conseguiria se explicar para ela. Então ele percebe Keiko logo à sua frente, porém ele não sabe como iniciar a conversa sem perder tempo e de tal forma que ela o reconheça rapidamente. Como ele faria isso? Então ele diz que só pode fazer uma coisa: utilizar de uma criação original dele. Então Yusuke chega por trás de Keiko, agarrando seus seios, dizendo: ei, tchutchuca. Keiko furiosamente se vira gritando: Yusuke, seu idiota, e acerta um forte tapa na cara dele. Então Keiko percebe que era o cara errado. Afinal, Yusuke estava no corpo de Kuwabara. Yusuke no chão e sentindo a dor pela força do tapa de Keiko diz: sou eu mesmo. Yusuke, isso doeu, mas deu certo. Keiko, totalmente confusa, pergunta: você é mesmo Yusuke? Sim, Keiko, sou eu, não duvide. Acredite em mim, eu levei porrada dos seus pais e de um bando de gente na rua. Já tive o bastante, Keiko. Ao menos acredite em mim. Keiko
perplexa responde: não tem como eu não acreditar, só você é idiota o suficiente para agir desse modo patético. Modo de falar e seu jeito, é o Yusuke que conheço há anos. Ei, espera, deixa pra chorar quando eu ir embora. Mas por que disse Yusuke? Yusuke explica que tem seus motivos e que teve que possuir o corpo desse cara. Yusuke acaba percebendo que seu tempo está se acabando e começa a se explicar a Keiko: antes que eu possa voltar para o meu corpo, não poderei falar com ninguém próximo a mim do mundo humano. Bem, eu vou ser franco com você, eu vou voltar, tenha fé, espere por mim. Keiko em lágrimas abraça Yusuke e diz: eu vou esperar por você e até mesmo para sempre. Então a possessão termina e Yusuke, já flutuando ao lado de Botan, somente solta um suspiro de alívio. Agora é só com você, disse Botan. Eu tenho que voltar, eu prometi a ela, e se eu puder mesmo voltar, eu não vou fazer más ações de novo. Yusuke faz uma promessa. Botan, indo embora, diz que isso é uma boa ideia. Se você puder cumprir essa promessa, não terá problemas. Yusuke, enquanto pensa, diz: mas eu não acho que lutar seja uma má ação. Kuwabara volta a si e fica sem entender nada, ficando ali confuso enquanto Keiko o abraça. Yusuke finalmente encontra Keiko após grandes dificuldades, mas conseguiu avisar que vai voltar e que era para ela esperar por ele. Será que Yusuke vai conseguir manter a promessa que fez de não praticar mais ações? Não perca os próximos episódios de Yu Yu Hakusho aqui no canal Animes 90. Lembrando que essa história é baseada no mangá original. Comenta aí quais animes dos anos 90 que vocês querem que eu traga aqui no canal. Dito isso, obrigado por assistir o vídeo até o final. Tamo junto, nos vemos na próxima e fui! Não conheci o outro mundo por querer.